Eu quero fazer aqui alguns comentários sobre isso que vocês estão vendo aí na tela, né? A quem interessa a reforma do ensino médio? Bom, vocês sabem, já é uma pauta que eu já venho tocando aqui no canal algumas vezes, e agora a coisa está mais delineada e está começando a ser implantada uma nova fase desse projeto de transição que a galera está chamando de novo ensino médio. E é muito revoltante porque toda a construção desse novo ensino médio é feita com base em más interpretações, para dizer o mínimo, e quem está estruturando este projeto não está o fazendo com a finalidade de melhorar a qualidade da educação brasileira. Eu sou professor há mais de 15 anos, vocês sabem, eu costumo dizer, eu sou professor de chão de fábrica, né? Então, educação básica, escola pública, de periferia. Conheço um pouco essa realidade e, de fato, nós sabemos que a educação brasileira deixa muito a desejar. Então a galera fala muito do resultado no PISA e por aí vai. Então isso seria uma desculpa para que nós necessitássemos alterar o currículo do ensino médio, por exemplo, né? Que faz parte da educação básica. Bom, e isso é retroalimentado por uma série de espantalhos. Por exemplo, essa semana, o Felipe Neto, que sempre que resolve falar de educação fala uma bobagem e deixa todos os professores tendo que limpar a porcaria que ele falou, usou de um argumento muito utilizado. Ele vai lá e soltou algo do tipo assim, olha, até hoje, 34 anos, ainda não utilizei o teorema de Pitágoras. Espero um dia utilizar. Saca? Isso reforça um argumento de que a estruturação do nosso currículo é ruim e precisa ser reformulada. E a reforma do ensino médio, ela busca fazer justamente isso, reformular o currículo. Bom, isso está errado em vários pontos. Primeiro ponto, o currículo pode ser melhorado? Com certeza. Só que isso é um debate permanente dentro da academia de pedagogia, assim como avaliação. Estudar melhores fórmulas de estruturar um currículo é uma preocupação constante de toda a área da pedagogia. A questão é que a forma como está estruturado o nosso currículo não é a responsável pelos problemas da nossa educação. Pode ser melhorado? Sim, e isso vem sendo depurado ao longo do tempo. Eu, particularmente, defendo um currículo mais enxuto, onde se possa trabalhar com liberdade para que cada região, cada peculiaridade atenda através do currículo de melhor maneira a comunidade escolar, né? Entretanto, porém, todavia, contudo, não obstante, são necessários parâmetros mínimos, né? Porque, gente, existe uma coisa muito comum na educação que é o seguinte: os alunos eles trocam de escola, se mudam, trocam às vezes de cidade, de estado. E havendo padrões mínimos, por mais que essas regionalidades sejam bem aproveitadas na estruturação do currículo, para que cada currículo seja voltado para a realidade local, tendo esses padrões mínimos, isso já circula há bastante tempo entre os professores, essa adaptação dos alunos que trocam de região, ela é menos custosa. O que eu estou querendo dizer, trocando em miúdos? Se você recebe um aluno do segundo ano do ensino médio de outro estado, de outra cidade, você mais ou menos já sabe o que no segundo ano do ensino médio é trabalhado em cada uma das disciplinas. Vai haver diferenças na forma, no conteúdo? Sim, mas alguns pontos basilares se tem para fazer essa adaptação. Então vejam, por mais que eu defenda que a gente tenha flexibilidade no currículo, a existência dessas balizas é necessária e boa. Para além disso, os problemas da educação, os principais que fazem com que nós não tenhamos os melhores resultados na educação, não vêm da estruturação do nosso currículo, desses parâmetros curriculares. Eles vêm da estrutura física das nossas escolas. Então, por exemplo, nós precisaríamos ter menos alunos por turma. Isso vem da remuneração dos nossos professores. Nós precisamos de melhores remunerações para que os professores não precisem acumular uma carga horária tão grande, tenham mais tempo de planejamento, tenham melhores planos de carreira, tenham garantias. Professor bem remunerado, com tempo de planejamento e uma boa estrutura para trabalhar, dá uma aula muito melhor.
muitas coisas nós avançamos e perdemos nos últimos anos, mas nós avançamos, por exemplo, nos processos de formação continuada dos professores, na melhora dos cursos de formação de professores, tudo isso é importante. Faltou melhorar o salário, faltou melhorar a estrutura, faltou ampliar o número de vagas, faltou estruturar a educação melhor para que essa educação ajude a formar mão de obra, não apenas uma mão de obra disposta a repetir tarefas como mão de obra barata, mas formar cidadãos que possam ter autonomia, pensamento crítico, ou seja, prepare o cidadão para um mercado de trabalho mais dinâmico, onde ele tenha autonomia neste mercado de trabalho. Portanto, o objetivo da educação não deve ser formar para o mercado de trabalho, e sim formar para a vida. Se a gente está pensando em ter uma mão de obra mais qualificada para desenvolver a estrutura produtiva do país, o que os países que deram certo em termos de modelo de educação fizeram? Eles vão desenvolver o seu parque industrial com política industrial de longo prazo, e o projeto educacional ele caminha par e passo com o desenvolvimento da indústria que está sendo incentivada. Porque vejam, investimento em educação sem investimento em desenvolvimento das forças produtivas gera ou o engenheiro que vira Uber ou o engenheiro que vai para fora do país. Então não adianta nós termos uma mão de obra sem termos um mercado de trabalho. Nós temos que investir na formação de mercados para absorver essa mão de obra que aí sim tem que ser capacitada, treinada para esse mercado mais competitivo, mais moderno. Então vejam, um indivíduo bem preparado para a vida vai ter melhores condições nesse mercado de trabalho. E melhor preparar para a vida é estabelecer pensamento crítico, é criar indivíduos autônomos, é sair desta lógica que ainda impera na educação básica brasileira, porque a educação básica brasileira tem resultados ruins por causa da educação bancária, que é amplamente utilizada, ainda que criticada. Vejam, as pessoas gostam de atribuir a qualidade ruim da educação no Brasil ao método de Paulo Freire, algo que é rigorosamente falso, porque, via de regra, o método de Paulo Freire não é aplicado nas escolas de educação básica. O que é aplicado nas escolas de educação básica é justamente o método que Paulo Freire criticou, ou seja, uma educação conteudista, onde o professor ele tenta transmitir conhecimento, onde a avaliação é um tipo de avaliação onde o aluno precisa repetir de volta para o professor aquilo que ele disse, e quanto mais fidedigna for essa repetição, melhor. Isso não cria um aluno pensante. Isso cria um bom reprodutor, ou seja, forma mão de obra barata que sabe reproduzir aquilo que é pedido sem pensar criticamente o que está fazendo. Reparem, isso atrelado a péssimas condições de salário, falta de professores, falta de estrutura, que produz os péssimos resultados, por exemplo, no PISA. Nada a ver com o currículo. Como eu disse, pode ser melhorado. Mas eles estão colocando a luz sobre o currículo para criar uma impressão que o problema está no currículo. Porque vejam, talvez fosse necessário os professores trabalharem melhor o porquê daquilo que estão ensinando. Por exemplo, lá quando se ensina o teorema de Pitágoras, que está em tudo, gente. Está numa escada que você sobe, está no xadrez que você joga, está em todo lugar. E mais do que isso, o desenvolvimento do raciocínio lógico que a matemática pode ajudar a proporcionar não ensina apenas a fazer contas complexas, ensina a resolver problemas complexos, o que treina o cérebro como um todo. Ou seja, o Felipe Neto utiliza, sim, o tempo todo o conhecimento que o cálculo que ele aprendeu o ajudou a desenvolver. Então, alguns defendem que isso deve ser mais explicitado pelos professores. Ok, pode até ser, mas eu vejo que nem isso é tão fundamental, porque mesmo quando isso não acontece, o simples fato de você trabalhar com esses conteúdos já coloca lá na cabecinha, ou ajuda, melhor dizendo, o aluno a construir isso na sua cabecinha, para que depois ele possa utilizar essas habilidades que ele vem desenvolvendo para tudo na vida.
E aí, quando a gente tenta reformular esse ensino, como está sendo feito, com a desculpa de mudar o currículo para deixar ele mais interligado com a vida e o mundo do trabalho, o que está se fazendo? Primeiro, está se eliminando aquelas estruturas de balizas que eu falei lá no início, de conteúdos que a gente sabe que são trabalhados em cada uma das séries do ensino médio, porque o que acaba acontecendo é que se pode dar literalmente qualquer coisa nessas disciplinas que estão sendo criadas, né? Você tem aí mundo do trabalho, como é que é? Empreendedorismo, projeto de vida, tem auxiliares, tem tutorias, não sei o quê. Na prática, o que está acontecendo? Você tira do guarda-chuva daquelas disciplinas que já estão estruturadas na academia, né? Por exemplo, o professor de História fez uma faculdade de História. O professor de Ciências, ele teve que fazer uma faculdade de Biologia ou de Física. O professor de Matemática teve que fazer uma faculdade de Matemática. O professor que está português teve que fazer Letras. E aí, quem é que dá o mundo do trabalho? Quem é que dá o projeto de vida? Entendem? Acaba que o que está acontecendo? Essas disciplinas novas estão diminuindo a carga horária das disciplinas tradicionais. Com isso, você está produzindo um desemprego entre os professores. Você está produzindo desemprego de muita gente que é contratada e não vai conseguir continuar com essa carga horária disponível. Outra coisa que está sendo produzido, mais apadrinhamento. Porque aí, como qualquer um pode dar essas coisas, vai depender da direção específica. Não tem essas balizas, ou seja, vira uma bagunça total, gera desemprego, gera apadrinhamento. Claro que você pode dizer, Humberto, mas poxa, mundo do trabalho. Eu vou começar mundo do trabalho falando de mais valor, de exploração da força do trabalho, de luta de classes. Massa, bacana. Em alguns lugares você vai poder fazer isso. Mas vai depender da liberdade que a direção vai lhe dar e vai depender da disponibilidade de um professor que tem esses conhecimentos e vai depender que esse professor que tem esses conhecimentos seja escolhido na panelinha da direção que escolhe quem dá cada coisa nesse novo ensino médio. Se perde totalmente a segurança. E o que a gente tem que entender é que quem está reformulando esse ensino médio está o fazendo não para melhorar a qualidade da educação, e sim o contrário. Você tira do currículo as disciplinas capazes de desenvolver o pensamento crítico, formar um cidadão pensante que sabe o seu lugar no mundo e passa a introduzir ainda mais conteudismo, tecnicismo, que apenas ensina o aluno a repetir e obedecer ordens. Reparem, quem está fazendo isso na lógica de aumentar a desigualdade social e preservar as melhores vagas nas universidades públicas e as melhores vagas nos postos de trabalho para os filhos da pequena burguesia e da burguesia. Porque os filhos da pequena burguesia e da burguesia que podem pagar uma escola particular, esses vão ter ensino freiriano, né? Esses vão ter desenvolvimento do pensamento crítico, esses vão ter professores como mediadores, não vão ter uma educação bancária criticada por Paulo Freire. Essa vai ser a utilizada nas redes públicas de educação. Para quê? Para aumentar a desigualdade na educação, ou seja, há muito tempo que a gente sabe que incomoda a pequena burguesia, a burguesia brasileira, o fato dos filhos da classe trabalhadora estarem disputando as vagas nas universidades públicas com essa turma aí. E todo mundo sabe que no Brasil, e não só no Brasil, as melhores universidades são as públicas. Então, o que está por trás da reforma do ensino médio, né? A quem interessa? Interessa a pequena burguesia e a burguesia. O problema da nossa educação não está no currículo. O problema da nossa educação está em investimento, valorização dos professores, ampliação do número de vagas. Façam isso, simplesmente isso. E aí deixem que os profissionais da pedagogia estruturem a educação. O grande problema da educação, não o único, mas um dos grandes problemas da educação, é que ela é pensada por quem não pisa na sala de aula, por quem não pesquisa a educação, quem não vive isso. Como se esses debates sobre avaliação, sobre currículo, sobre integração com o mundo do trabalho não fossem debates permanentes na academia de pedagogia.
Aí vem lá um jornalista, aí vem lá um advogado, saca? Vem falar como se tivesse que dizer para os professores o que eles têm que fazer. Então, assim, ó, bem menos, muito, muito menos, ok? O Felipe Neto tem que aprender que tudo isso que ele diz que não usa, ele usa sim. E a gente tem que saber que o que nós temos na educação pública, via de regra, é educação bancária e não educação freiriana, e que o problema não é o currículo. Que esse currículo que está sendo implantado no ensino médio é um currículo feito para esvaziar as disciplinas que ajudam a formar pensamento crítico e formar mão de obra que não pensa, barata, disposta a reproduzir, que saiba obedecer, deixando as melhores vagas para quem pode pagar as melhores escolas, tanto nas vagas de trabalho quanto nas vagas para as unis públicas. Tá bom, moçada? É isso.